Agência.eclésia.pt é este o portal informativo da Igreja Católica, onde encontra estes e outros temas da atualidade. Agora, a decisão do Governo que reforça os cuidados de saúde na área da saúde mental, um despacho já publicado em Diário da República, que vai ao encontro de uma necessidade e uma carência no nosso Sistema Nacional de Saúde. Muito boa tarde, irmã Paula Carneiro, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Fazia falta então esta intenção e este agir por parte das entidades oficiais no sentido de chegar e de apoiar esta área da saúde mental que não tem estado muito acarinhada nos últimos tempos. É verdade. Muito boa tarde e por esta oportunidade agradeço desde já em nome das Irmãs Hospitaleiras podermos também anunciar a nossa congratulação com o próprio Governo por priorizar a área da saúde mental que efetivamente tem vindo a ser falada nas agendas políticas, mas não vemos a sua efetividade no terreno. Como já é a experiência e conhecimento de várias entidades, as Irmãs Hospitaleiras temos estado neste campo da saúde mental desde a nossa origem, em Portugal, com acordos específicos com o Sistema Nacional de Saúde e outros subsistemas, mas numa linha, de facto, de um internamento completo e diria até de uma institucionalização, não é? Para casos mais graves. Vermos esta oportunidade da rede de cuidados continuados em saúde mental integrada na própria rede existente de cuidados continuados é para nós também uma oportunidade de podermos evidenciar na nossa prática do dia-a-dia muitas das respostas que até já estão no terreno, mas para o qual as nossas convenções e os nossos acordos não as contemplam. No fundo, fazemos com a nossa boa vontade, com os nossos técnicos e toda a equipa e todos os projetos que temos, mas muito baseado num acordo de 1981, que está completamente desatualizado porque ele próprio se orientava para o internamento apenas. Com esta rede, efetivamente, nós conseguimos ter uma oportunidade, quer ao nível da comunidade, com projetos, como foi contemplado da Casa de Saúde do Bom Jesus, a equipa domiciliária de apoio em saúde mental, de forma a evitarmos o internamento em agudização e de forma a evitar também a própria institucionalização. No fundo, é tentarmos manter o máximo possível com um atendimento interdisciplinar a pessoa com doença mental na sua residência, sobretudo, minimizando as suas incapacidades, porque a própria doença mental, apesar de já haver muitas abordagens, quer farmacológicas, quer psicossociais, à própria doença, nós sabemos que ela traz incapacitação ao longo do tempo. E, de facto, estas abordagens comunitárias vão nos permitir minimizar essas incapacidades. Há outras duas experiências piloto que também estão para avançar. Tem a ver na área de Lisboa, tem a ver com a Casa de Saúde da Idenha, e são duas experiências numa nova área que para nós também vai constituir um desafio, que é a área da infância e da adolescência, e sobretudo numa área também no âmbito da reabilitação, não é? Num pós-internamento de agudização de adolescentes, que não há respostas no nosso país, vai ser uma resposta inovadora, no fundo, e que vai constituir que estes adolescentes que depois de um período de internamento, onde efetivamente as abordagens muitas vezes são sobretudo farmacológicas e também numa linha psicossocial, mas neste tipo de unidades eles vão permitir adquirir competências, treino de AVDs, treino também das próprias potencialidades no jovem, para conseguir fazer face a uma vida do qual tem que enfrentar, não é, com todas as suas dificuldades. Eu penso que vai ser uma oportunidade muito importante, quer por um lado, para nós enquanto instituição, podermos dar o nosso know-how e oferecer aquilo que efetivamente o tempo também nos foi ensinando e as equipas que temos com muita potencialidade para poder ajudar o próprio Governo e colaborar na estruturação desta rede, não é? É importante precisar e as pessoas terem esta noção de que a saúde mental não é algo que acompanha a pessoa desde a nascença e dado os ritmos de vida e tipologias da nossa sociedade atual, é algo que acontece a qualquer um, em qualquer momento da sua vida, não é? Perfeitamente. Eu diria que todos nós estamos aqui um bocadinho neste âmbito entre a saúde e a doença, não é? E procuramos este equilíbrio no dia-a-dia.
com os ritmos de vida, com as relações interpessoais, com N circunstâncias, muitas vezes existem fragilidades e nós sabemos que a atual sociedade nos fragiliza e nos torna pessoas cada vez mais vulneráveis. Ou vamos também nós, como cidadãos e como pessoas, criando em nós este potencial de desenvolvermos as fortalezas para conseguir que a nossa saúde mental e a saúde global seja efetivamente uma realidade, ou então todas estas circunstâncias pela realidade em que vivemos vão nos fragilizando. Daí que em qualquer período da vida, seja ela na fase da infância, da adolescência, do adulto e mesmo até do idoso, podem surgir estas circunstâncias, não é? Cada vez mais. Estamos a falar de um despacho, de um programa que visa reforçar os cuidados continuados e que surge no momento em que se fala muito do debate da eutanásia, não é? É esperançoso ver programas e um governo a apostar em programas desta natureza, quando, por outro lado, há um debate paralelo sobre a questão da eutanásia, em que às vezes as pessoas, parece que pelo facto de chegarem ao fim da vida, perdem importância na sua dignidade de viver? Eu penso que são duas coisas, na minha forma de ver, que surgem mais tarde ou mais cedo, iriam surgir na agenda, não é? Claro. Da discussão. Creio que no âmbito da saúde mental todos nós esperávamos este despacho, porque no fundo vinha concretizar um decreto de lei que tinha saído em 2011, uma série de intenções políticas para assinar acordos com algumas entidades, dos quais também estavam as irmãs, nestes 3 projetos piloto. Depois, em 2015, houve novamente um decreto de lei para dizer, reafirmamos isto e alargamos um pouco as estruturas a quem nós podemos convencionar. E agora o facto de ter saído um despacho, creio que é concretizar uma intenção que não passava de intenção, verdade seja dita, não é? Uma ideia e um desejo e uma preocupação do próprio governo, uma prioridade. No âmbito da eutanásia, eu acho que sinto que estamos na altura do debate. Penso que o desafio que nos coloca a nós, enquanto profissionais de saúde, e englobo-me aí também, e enquanto católicos, é um debate que tem que ser orientado para uma linguagem clara. Penso que falarmos de eutanásia, falarmos de morte assistida, falarmos de uma boa morte não é a mesma coisa. Então, se calhar, um debate tem que ter muito esta questão de vamos elucidar a nossa sociedade e vamos ver o que é que está por trás de quando estamos a falar da eutanásia ou estamos a falar de morte assistida, porque se nos perguntarem aí fora, efetivamente, se queremos uma morte assistida, todos nós dizemos que sim, queremos uma morte bem cuidada, alguém que nos atenda bem. Quando falamos de eutanásia não estamos a falar disso, não é? Claro. Estamos a falar, efetivamente, de alguém que me vai provocar a morte. E o facto de alguém, no fim da vida, não encontrar um sentido para o seu sofrimento, não é só algo que acontece naquela fase da vida, diria eu. É algo que se vai preparando e é algo também que nós próprios, como cidadãos, temos que aprender a encontrar em cada dia sentido para o nosso sofrimento, que ele vive connosco no dia-a-dia, sentido para as diferentes circunstâncias e, efetivamente, no ritmo que levamos, no cotidiano, nem sempre conseguimos refletir sobre essa mais-valia que às vezes é o outro lado do sofrimento, que é encontrar efetivamente um sentido de vida no meio disso, não é? Porque uma pessoa que está em fim de vida, e falo um pouco pela experiência que tenho por acompanhar doentes na unidade de cuidados paliativos, e nós já temos a unidade há 10 anos, nunca tivemos um pedido de eutanásia. E isto acho que é importante dizer às pessoas, não é porque eu tenho ou estou numa situação de doença limite que ocorre pedidos de eutanásia. Se calhar tem a ver com as abordagens que são feitas, com o acompanhamento, quer ao nível de profissionais, quer ao nível de família, por N circunstâncias, daí que esta análise da eutanásia deve ser um debate alargado e um debate de diferentes dimensões também. Muito bem, irmã Paula Carneiro, obrigado por ter estado hoje aqui connosco e sublinhado a atualidade e a necessidade e
ao fim e ao cabo, congratular-se com este novo programa de apoio ao acompanhamento de doentes mentais. Obrigado pela sua presença hoje aqui entre Muito nós. Obrigada. A saúde mental e os cuidados continuados nesta área, o despacho governamental que quer reforçar com esta competência a Rede Nacional de Cuidados Continuados. A terminar, eu recordo apenas que ainda hoje, mais logo pelas 22h45, na Antena 1, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.